Então, vamos lá, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nesta noite. Hoje é dia 3 de dezembro de 2015, uma quinta-feira, 27 graus da cidade de Jaú. Nós estamos estudando do referido livro, o capítulo 16, que intitula-se Servir a Deus e a Mamon, no item 14, desprendimento dos bens terrenos. Estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. E essa instrução está assinada pelo espírito de Lacordaire. Foi dada na cidade de Constantina, na Argélia, em 1863. Intitula-se Desprendimento dos Bens Terrenos. E diz o seguinte: venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Interessante essa afirmação dele, né? Porque a gente pensa que faz o nosso progresso independentemente dos desencarnados, né? Não é não. O processo é ligado intimamente, é uma ligação íntima no processo de evolução entre os encarnados e os desencarnados. Os encarnados ajudam os desencarnados a progredirem e os desencarnados ajudam os encarnados a progredirem. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Não quer dizer que a gente deixa de ser apegado às pessoas para ser apegado às coisas. Sede sinceros, a fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna, por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração, a uma distância igual e que vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada. Quer dizer, o cara que gasta muito... Oi? Pulei? Não, acho que não. Mas um apego que absorve os demais sentimentos... Mas eu li. Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Sim. Eu li. Mas um apego que absorve... Então, aí o meu está diferente. Então leia como está no seu. Mas dessa satisfação muito natural é que Deus aprova a um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Tá mais para cima. O meu está mais para cima, essa mesma frase aí. Vamos lá. Há uma distância igual e que vai da sorte e da avareza à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Que a fortuna provenha da vossa família
ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer. É que tudo que vem de Deus, é que tudo vem de Deus, e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isso. Deus vos emprestou e tereis que restituir. Mas ele vos empresta sob a condição de que, pelo menos o supérfluo, reverta para aqueles que não possuem o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de pagá-la e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento, mas exigindo, por sua vez, que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira, como vós mesmos, que um dia tereis de prestar conta ao Senhor daquilo que vos concedeu? Esqueceis que, pela riqueza, fostes investidos na sagrada condição de ministros da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte, inflexível, inexorável, virá rasgar o véu sobre o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu e que neste momento reveste aos vossos olhos a toga de juiz. É em vão que procurais iludir-vos na vida terrena, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente é apenas egoísmo. É em vão que chamais economia e previdência aquilo que é simples cupidez e avareza, ou generosidade, o que não passa de prodigalidade a vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, deixando de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro. E tudo isso, diz ele, para deixar a seus filhos o máximo de bens possíveis, evitando-lhes a queda na miséria. É bastante justo e bem paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo. Mas será sempre esse o único objetivo que o orienta? Não é antes, e o mais das vezes, uma desculpa para a própria consciência, a fim de justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? Não obstante, admito que seja o seu único móvel. Será esse um motivo para fazer esquecer os seus irmãos perante Deus? Quando ele mesmo já vive no supérfluo, deixará os seus filhos na miséria simplesmente por deixar-lhes um pouco menos desse supérfluo? Com isso, não estará lhes dando uma lição de egoísmo que lhes endurecerá o coração? Não será asfixiar neles o amor do próximo? Pais e mães, estais num grande erro se acreditais que, com isso, aumentais o afeto de vossos filhos por vós, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-lo para vós mesmos.
Quando o homem trabalhou bastante e com o suor do seu rosto acumulou bens, costuma dizer que o dinheiro ganho a gente sabe quanto custou. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem, confessando conhecer todo o valor do dinheiro, faça caridade segundo as suas posses, e terá mais mérito do que o outro que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, se esse homem, que recorda as suas penas, seus esforços, era egoísta, duro para com os pobres, será muito mais culpado que os outros. Porque quanto mais conhecemos por nós mesmos as dores ocultas da miséria, mais devemos interessar-nos pelo socorro aos outros. Infelizmente, o homem de posses carrega sempre consigo outro sentimento, tão forte como o apego à fortuna, é o orgulho. Não é raro ver-se o novo rico aturdir o infeliz que lhe pede assistência com a história dos seus trabalhos e das suas habilidades, em vez de ajudá-los e terminar por dizer: faça como eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus não influi em nada na sua fortuna. Somente a ele cabe o mérito. Seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Não compreende que toda a sua inteligência é a palavra. Desperdiçar a fortuna não é desapegar-se dos bens terrenos. É descuido e indiferença. Olha o bom senso dos espíritos, né? A gente não deve jogar fora o dinheiro, não é isso que eles estão pedindo. O homem, como depositário dos bens que possui, não tem o direito de dilapidá-los. Não tem o direito de jogar fora o dinheiro ao seu bel prazer. Ou de confiscá-los para o seu proveito. Quer dizer, ele não pode nem desperdiçar, nem simplesmente segurar sem proveito de ninguém, apenas o seu. A prodigalidade não é generosidade, mas quase sempre uma forma de egoísmo. Aquele que joga ouro a mancheias na satisfação de uma fantasia, não dará um centavo para prestar um auxílio. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo, a não sacrificar por ela os interessa, em perdê-la sem reclamar, se aprover a Deus retirá-la. Se por imprevistos, reveses, vos tornardes como Jó, dizei com ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. É o verdadeiro desprendimento. Sede submissos, desde logo, tendo fé naquele que, assim como vos deu e tirou, pode devolver-vos. Resisti corajosamente ao abatimento, ao desespero que paralisaria as vossas forças. Nunca vos esqueçais quando Deus vos desferir um golpe, que ao lado da maior prova, ele coloca sempre uma consolação. Mas pensai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra. E esse pensamento vos ajudará a desprender-vos deles. Quanto menos apreço damos a uma coisa, somos menos sensíveis à sua perda. O homem que se apega aos bens terrenos é como a criança que só vê o momento presente. O que se desprende é como o adulto que conhece coisas mais importantes, porque compreende estas palavras proféticas do Salvador: meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena que atiremos fora o que possuímos para nos tornarmos mendigos voluntários, porque então nos transformaríamos
numa carga para a sociedade. Agir dessa maneira seria compreender mal os desprendimentos dos bens terrenos. É um egoísmo de outra espécie, porque equivale a fugir à responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para administrá-la em proveito de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a fortuna, quando Deus vô-la dá, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer ao administrá-la com sabedoria. Saber passar sem ela, quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a recebemos, saber sacrificá-la quando necessário, isto é agir segundo os desígnios do Senhor. Que diga, portanto, aquele que recebe o que o mundo chama uma boa fortuna: meu Deus, enviaste-me um novo encargo, dai-me a força de o desempenhar segundo a vossa vontade. Eis, meus amigos, o que eu queria ensinar-vos a respeito do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei dizendo: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo-vos servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não o recebestes como doação, mas como empréstimo. Se não sabeis pagar, não tenho direito de pedir. E lembrai-vos de que dar aos pobres é saldar a dívida contraída para com Deus. O princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da fortuna, de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmitir aos descendentes? É uma pergunta. Kardec fez, provavelmente, e São Luís vai responder. E esta resposta foi dada na cidade de Paris, em 1860. E a resposta é a seguinte: o homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante a vida, porque a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, que pode, quando o quiser, impedir que os descendentes venham a gozá-lo. É por isso que vemos ruírem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem de conservar a sua fortuna na linha de sua descendência é, portanto, impotente. Mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo recebido, desde que Deus o retirará quando julgar conveniente. Na realidade, a gente está sempre na corda bamba, né? Não é da gente. O cara é dono de um dinheiro, ele tem lá um fiel depositário. Mas na hora que Deus resolver, tira, está acabado. Fim de conversa. Tanto dinheiro assim que o pessoal quer guardar mesmo, quer pegar, é pensando em deixar para a família, porque numa vida inteira você não consegue gastar tudo aquilo. Eles pegam assim muito dinheiro. Olha, é muito dinheiro, eu nem sei qual é a quantidade, gente. Olha, não tem tudo. Muito dinheiro, eu nem imagino tanto que é aquilo. Nem eu. Não. Não dá para ter nem noção. Não assim, para que a pessoa pode querer comprar com tanta coisa, de tudo que você imaginar, que seja bom, ou sei lá, tudo, né? Tudo, você paga tudo mais caro, você paga no champanhe mais caro, você paga no carro mais caro, uma roupa, mas tudo mais caro. Muito dinheiro, coisa mais cara. Você poderia ter tudo isso, né? Mas o raciocínio eu acho que o raciocínio correto é o seguinte: essas pessoas são mais felizes por isso? Não, porque
Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Não, porque... A pergunta é essa. Bom, a pessoa ela pode comprar o carro que ela quiser, a roupa que ela quiser, fazer a viagem que ela quiser, e ter a casa que ela quiser, os bens materiais que ela quiser. A pergunta é, ela é mais feliz que os outros por causa disso? Rico não tem depressão, rico não fica louco, não fica doente, não pega câncer como qualquer um outro. Só dois exemplos de hoje que eu vi. Um dos patrões que eu sempre comigo que é muito nervoso, negócio de neto, foi internado numa clínica, passar 20 dias, não tem acordo. Problema de negócio, bipolar, muito nervoso. E a sobrinha do William está tendo problemas para se relacionar na escola. Essa irmã do William tem uma condição um pouco melhor de vida, de trabalho e tudo. Mas justamente por causa disso, pela condição social, ela não consegue fazer amizade, porque eles falam que é mentidinha, que é filha do papai, e ela cresceu um pouco mais, tá mais desenvolvida, não vai ter que mudar de escola, porque não consegue mais se socializar. Tem tudo que ela quer, os melhores jogos, os melhores brinquedos, as melhores roupas, os melhores passeios, e ele não quer. 9 anos. Que problema que tem uma criança de 9 anos para pensar perto da gente? De preocupação nenhuma. Pelo menos não deveria ter, né? A minha filha teve uma menina de escola, 12, 13 anos, 14 anos, uma coisa assim, na época do colegial. E era filha de um casal de médicos aqui de Jaú. A menina chegava todo dia na escola drogada, todo dia. Naquela época, isso eu estou falando de 20 anos atrás, 20 anos, né? A Juliana está com 35. 20 anos atrás, aproximadamente, 21 anos atrás. Ela recebia R$ 1.500 de mesada dos pais, por mês, há 20 anos atrás. De mesada. Então, ela tinha uma mesada que 20 anos atrás, R$ 1.500, hoje é 3, 4 mil reais, se não for mais, né? E era infeliz, totalmente infeliz, porque os pais nunca estavam presentes. Os pais iam para congresso, iam para um monte de lugar, nunca estavam presentes. A menina é totalmente infeliz, drogada, totalmente infeliz. Quer dizer, o fato é que nem o excesso de dinheiro, nem a falta dele traz felicidade. Quer dizer, o dinheiro, os bens materiais, em nenhuma circunstância traz a felicidade. O que o bem material traz de felicidade é a maneira pela qual você encara ele. A maneira pela qual. Os Espíritos não dizem que a gente não deve ter a posse dos bens materiais. O que eles ensinam é que nós não devemos ou não podemos ser possuídos por eles. É diferente, é o inverso. Devido ao valor, ele pronto, né? Eu tenho um relógio. Servir, né? Não. Eu tenho um relógio, ótimo. Esse relógio custa R$100 mil, tá bom. O trem passou por cima? Paciência. Paciência. Né? É como ele dá esse exemplo aqui, como Jó. Jó foi um cara, era um personagem bíblico, que teve muito dinheiro. No entretanto, chegou um determinado momento que ele perdeu tudo. E a Bíblia retrata esse quadro com ele jogado em cima do monte de lixo. Um cara que teve tudo, palácio, tal, um cara riquíssimo, acabou jogado sobre o monte de lixo. E ele simplesmente volta seus olhos a Deus e diz: vós me deste, vós me tiraste, seja feita a vossa vontade. Esse é o exato valor das coisas materiais. Porque o mundo material, a vida no mundo material, só existe por uma única razão, para nos ensinar. Não tem outra razão. Né? Quanto mais nós conseguirmos nos desapegar de coisas, pessoas, e tudo que for dessa vida, melhor. Não é frieza diante das coisas, das pessoas, não. É o desapego. Isso não significa que a gente não vai amar a pessoa. Você ama a pessoa, mas você não está apegado a ela, o que é muito diferente. Né? Se você amar e for apegada, não é amor, é sentimento de posse. Você está querendo ser dono da pessoa, como você é dono de um objeto qualquer. Ou se sente dono, porque na realidade a gente não é dono de nada. Né?
uma coisa é você perder uma fortuna, uma coisa, não por imprudência sua. Porque se for por imprudência ou mau uso dela, aí você fica louco mesmo, né? Assim que funciona. Se a pessoa for imprevidente, se ela for imprudente, ela vai pagar pela própria imprudência, pela própria imprevidência. Ela vai, é claro que ela vai se sentir culpada, é evidente. Não precisava ter feito desse jeito, podia ter feito de tal outro jeito. Mas nesse mundo, ou você perde os bens materiais quando é determinação do Criador, ou você perde de um jeito ou perde de outro. Se for determinação dele, que é mais que a família Matarazzo? Se for imprudência da pessoa, não é a determinação dele. Quem diz que não? Imprudência da pessoa. Mas quem diz que não? Não é aprendizado? Não é a vontade do Criador que está se manifestando ali? Ele não deu o bem material por empréstimo para a pessoa? Não tem aquela lição do Evangelho que o Senhor ia viajar, deu uma moeda para um, 2 para outro e 5 para outro, né? O que pegou 5 moedas, devolveu 10. O que pegou 2, devolveu 4. O que pegou 1, escondeu na terra e devolveu uma única moeda para o dono lá. Mas é uma historieta que retrata bem. Você não pode entrar na vida e sair dela da mesma maneira que entrou. O sentido da parábola do Evangelho é exatamente essa. Nós temos que sair da vida melhores, mais ricos, não no sentido material da riqueza, no sentido moral. Esse é o sentido da parábola. Então, o objetivo da vida é ensinar. Se você perde por ser perdulário, você joga a sua riqueza fora, ou desencarna aí, como muitos desencarnam, devendo até o fio de cabelo, né? Tem gente aí do mundo artístico, a gente sabe que desencarnou, deixou uma dívida para a família incalculável, né? Porque a pessoa era perdulária, não podia comprar e comprava, gastava e tal. Tudo isso é aprendizado, porque o sujeito, ele desencarnou, não tem mais nada com isso. Tem, a gente sabe que tem. A pessoa fica ligada, porque todo mundo fica falando, todo mundo fica emitindo pensamentos adversos e tal, a gente sabe que tudo isso imanta, a pessoa fica imantada naquela situação, fica ligada com aquela situação. Então sofre como se estivesse encarnado, ou pior, né? Ou pior. Não pode resolver. Meu pai, né, comprava na farmácia normal, mas era a vida que ele tinha na farmácia lá, né, que ele comprava. Antes de sair do hospital, ele falou, filho, se o pai não sair do hospital, você vai lá e paga a farmácia do pai? Pô, ele não saiu, eu lembro mais. Cadê aqui? Ele encarnou, né? Porque ele foi lá, eu paguei. A consciência dele, né, ficar ligada naquilo. Claro, mas é muito importante isso. Não. Ele deu para mim a dívida. Nada disso, mas não tem nada a ver. É muito importante isso. É muito importante a perturbação pela qual o espírito passa por conta de uma situação como essa, especialmente quando fez de propósito, ou quando fez de caso pensado, foi por falta de honradez, por falta de honestidade. Nossa, você imagina o significado disso. Kardec conta, na época do que ele estava escrevendo a obra, um marinheiro, eles estavam num navio, eu não sei se o comandante do navio, alguém do navio, era espírita. E os outros também começaram a ler o livro dos espíritos e tal, e no fim começaram a fazer reuniões espíritas no navio, trabalhando, é um navio mercante. Então, manifestou-se um ex-componente daquele grupo. E falou, olha, vocês vão até o capitão, o major, não sei quem, e paguem para ele tal quantia que eu fiquei devendo. Aí foram consultar a pessoa que ele citou, ninguém sabia, e nem ele mesmo lembrava que tinha emprestado, mas ele falou, não, foi esse valor que eu emprestei mesmo. Olha, a preocupação do desencarnado, o compromisso que a gente assume, porque o compromisso, ele não é material, ele é moral. E esse é que é o problema. Então, Jesus não falava, tudo que você ligar na terra, você liga no céu? É esse o sentido. Eu fui fazer um plano funerário, porque ele me pediu também, praticamente ele me obrigou, sabe? Aí eu não queria, mas eu fui. E o pai vai precisar
Tá certo. Foi só ele que precisou até agora, né? Mas na hora que a pessoa falece, se você não tem um plano desse tipo, a coisa pesa uma barbaridade. Ele era menino, ele pensava fazer essas, né? Mas ele foi previdente. Sim. Ele foi previdente. E é assim, os compromissos que a gente assume aqui na Terra, sejam eles quais forem, cumpra. Porque se você não cumprir, você vai ter problema quando desencarnar. É exatamente assim que funciona. Então, o desapego dos bens materiais funciona assim. Ele falava que ele não chegava nos 62, não completou, faltou um dia. Vai ver que tinha fruição. Que ela internou, que ela morreu, a mulher das roupas lá, falou para meu irmão, veja tudo que eu devo aí, desse jeito. E assim, era a mulher da roupa, tá? Eu falei, mas a moça falou atrás, falou que precisa pagar tudo. Eu falei, não, puxa, eu vou morrer amanhã. Naquela semana. É bem assim, o problema não fico devendo nada para ninguém, até eu falar com isso. Mas ótimo, é isso aí mesmo, fez bem para ela mesmo. Porque se morre e fica devendo, é chato. Chato? Chato a gente que fala. É sofrido. E quando a família, tipo, tem alguma pessoa, você acha que é um alívio, né, justamente morrer, para não ter que continuar a dívida. Mas, no caso, a responsabilidade é da família, né? Olha, depende de como foi feita a dívida, porque tem dívida. Porque algumas coisas quiseram isso, tem né? dívida que ela passa para os sucessores. Dependendo do tipo de financiamento, do tipo de encargo, do tipo de compromisso, ela passa para os sucessores. Tem dívida que não. Então, depende de como foi feito. Se passa para os sucessores, por exemplo, o financiamento de uma casa. Tem financiamento de casa que faz com uma cláusula de quando a pessoa morre, a dívida quita. Carro também. Carro, todo tipo de financiamento, consórcio, todo tipo de financiamento. Eu, por exemplo, quando faço uma dívida, eu procuro fazer desse jeito. Pelo menos você paga uma porcentagem a mais, que é uma porcentagem que você paga de seguro. É uma espécie de seguro. Aquele seguro, ele se compromete, no caso de falecimento do proprietário, de cobrir a dívida. Então, quer dizer, você, na realidade, você já veio pagando a dívida antecipadamente. Né? E isso serve para casa, serve para automóvel, serve para um monte de coisa. Se foi feito dessa forma, tudo bem. Se não, tem lá, inclusive nos contratos constam, que a dívida ela é válida para os seus sucessores. Sucessor significa o quê? A própria família que sucede a morte da pessoa. Então, sim, não é só um compromisso moral, é um compromisso civil também. Então, a família tem compromisso, sim. E ela pode, inclusive, perder o bem por conta disso. Muito bem, vamos lá. Capítulo 17. Sede perfeitos. Este capítulo vai tratar dos seguintes assuntos: caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas e parábola do semeador. E como instruções dos espíritos, vai tratar de o dever, a virtude, superiores e inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual fez nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazem isso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44 a 48.
Explicação de Kardec a respeito desta passagem do Evangelho. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingir. Devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo o disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a caridade de todas as outras virtudes. Implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios, mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre por isso mesmo o indício de uma superioridade moral maior ou menor, do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Está claro essa lição para todo mundo? O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Aqui Kardec já tinha escrito o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? E já estava mais da metade do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele coloca esta lição. Portanto, ele partia do pressuposto que as pessoas já teriam estudado todos os 2 primeiros livros, né? Para poder entender aquilo que ele está falando aqui. Né? Porque para a pessoa ter fé no futuro e colocar as coisas espirituais acima dos bens materiais,
precisa ter compreendido bem, né, aquilo que os espíritos superiores quiseram ensinar, porque senão, opa, então, estou fora disso aqui. Né? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra a sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo. Se tratar dos interesses dos outros, se tratar antes dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo, que poderá lhes dar, é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. E evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos
que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. E a pesquisa aqui já está pronta para desencarnar. Eu não conheço ninguém nesse estudo. Não, mas esse mundo aqui não é o mundo das pessoas prontas. Né? Não é o mundo das pessoas prontas. Aqui é o mundo das pessoas que estão... Quando o cara se esforça... Quando o cara se esforça para conquistar isso, ele já está a caminho. Eu falei esforçar-se. Ele tem que se esforçar, né? Você que se uma Não, tem muita gente boa. Não tem só gente ruim, não. Ao contrário. Agora que vem uma coisa que toca mais de perto a nós, que temos por ideal o Espiritismo. Os bons espíritas. Que diz o seguinte: o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracteriza o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. Quer dizer, a gente estuda a doutrina espírita, procura praticar a doutrina, né, à medida que a gente vai vivendo, e a gente vai trabalhando nesse sentido. Como a existência não é uma só, a vida é uma só, mas a existência não é uma só, a gente vai ter várias existências para poder chegar nesse resultado. Não tenha dúvida. Não adianta. Vai querer chegar de uma vez? Não vai chegar mesmo. Né? Não vai conseguir chegar. Tem que chegar aos poucos. E assim tem que ser mesmo. Né? O cara vai começar a botar na cabeça que ele vai ter que virar santo do dia para a noite. O que vai acontecer? O cara vai parar no perlado. Não é assim. A vida não é assim. As circunstâncias não são assim. O mundo não é assim. Então a gente tem que procurar fazer a nossa parte. Eu não me preocupo com isso, não. Eu sempre penso o seguinte: eu procuro fazer tudo o que eu posso. Eu acho que quem faz tudo o que pode, faz tudo o que deve. Não é assim? Você não vai fazer mais do que você pode. Você vai fazer o quanto você pode. Se eu podia fazer e não fiz, é outra coisa. Aí você já cai. Aí você deixou de praticar o bem que você poderia ter praticado. E o bem não praticado, o bem omitido, a omissão da prática do bem, é a mesma coisa que praticar o mal. Mas a gente percebe, às vezes, quando passa isso, nas provas, deveria ter tentativo motivo. Né? A gente percebe isso, vem uma falta e a gente vai, porque... Mas são sempre lições, né? Que a gente tira para poder ir melhorando. Aquela pessoa já desencarnada deveria ter feito algo que era para fazer no filho. Então, mas é assim que a coisa, é por aí que a coisa anda, viu, Orlando? Porque, como a gente está sempre na vida, o espírito está sempre na vida, em várias existências, tanto como desencarnado como encarnado, as experiências são ricas, sabe? A experiência como encarnado é rica, independente da experiência do cara, é sempre rica. Ele sempre aprende muita coisa como encarnado. Desencarna, aprende mais um monte de coisa. Encarna de novo. Mais uma vida para colocar em prática. Enriquece um monte de novos conhecimentos. Desencarna, vai aprender um monte. É assim que a coisa funciona. De novo, de fazer o que você deixou de fazer. Sempre vai. Sempre vai. Porque a gente vai estar com outro corpo, com uma outra aparência, mas com os mesmos espíritos. Os espíritos são os mesmos. Vai ter uma aparência diferente, um vai ser japonês, outro vai ser negro, outro vai ser branco, sei lá, não importa. Mas os espíritos são os mesmos. Né? Então a gente vai ter a oportunidade de fazer por eles aquilo que a gente não fez, ou deixou de fazer, por alguma razão não fez em outra encarnação. E com a gente é a mesma coisa. Né? Não precisa ser exatamente aquela oportunidade. Você aprendeu com esse que você não fez, você pode usar para o outro, né? Você já aprendeu. Mas o compromisso é sempre com aquele que você deixou de fazer. Por isso que a gente reencarna em família, por isso que a gente reencarna em família que a maioria é inimigo.
A gente não reencarna. A maioria das famílias, as pessoas se dão, se amam, se toleram, não se amam, né? As famílias são constituídas de pessoas assim, né? Uns a gente tolera, outros a gente gosta, e isso é família, né? Por que existe isso na família? Porque esse que a gente tolera, porque é familiar, é aquele cara que ou fez alguma coisa contra você, ou você fez alguma coisa contra ele. Em outra encarnação. E aí está na mesma família, passando pelas mesmas circunstâncias, com o objetivo de se acertarem. Então, a gente tem um compromisso com os espíritos. Quer dizer, seja neste mundo, seja em outro, ou em qualquer outra circunstância, a gente vai cruzar com aquele cara. É aquele cara que a gente vai cruzar. Não vai ser outro, não. E às vezes não é como familiar, às vezes como colega de trabalho, como sócio, por exemplo. É muito comum isso. Você vê dois sócios, começam uma empresa, se dão muito bem, no fim acabam brigando, acabam se arrebentando, um mata o outro. É complicada a coisa, né? Então, mas sempre vamos estar na mesma, junto com aqueles espíritos que em outra encarnação a gente assumiu algum compromisso. Ou como marido, ou como mulher, ou como irmão, ou como filho, ou como filha. Sempre nós vamos estar envolvidos com aquele grupo. Até acertar, parar todas as arestas. Um monte de menina, né? Um monte de velha já, né? Mas você vê, quando uma se cruza com a outra, assim, olha uma precisa da outra, todas se juntam. Família. Mas você vê uma torcendo a cara com a outra, porque são todas ciumentas, assim. Ciúme da mãe, ciúme da irmã, são assim, mas são assim, sabe? Mas isso é família. Família só muda de endereço, é tudo igual. Só uma está no endereço, outra está em outro e tal, mas tudo igual, não muda nada, né? Então, ser um bom espírito é isso, é fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Eu posso fazer? Eu não me omiti de fazer, porque a omissão também é um erro grave, né? Se eu não me omiti de fazer e fiz o que estava ao meu alcance, o Criador vai entender isso. Porque ele é sábio, eu acredito na sabedoria dele. Eu não quero, como diz a molecada, eu não quero tirar o meu da reta, não é isso, né? Mas eu vou ter outras oportunidades, porque eu vou ter uma outra condição melhor, vou estar mais evoluído, vou estar mais consciencioso e vou poder fazer melhor. Mas nessa eu fiz tudo o que eu podia, né? É isso que a gente tem que fazer. Não me preocupar muito com isso não, viu? Não adianta o cara ficar encanado com esse troço, que é bobagem. Santo a gente não é. Hã? Tirar outras oportunidades. Tirar lucro, proveito das oportunidades, isso mesmo. Olha que interessante o que ele fala nessa frase. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Porque o homem às vezes pode falar, não, eu acredito em Deus. Mas tem hora que eu não acredito muito, será que é mesmo? Né? Esse vacilo para o homem é muito prejudicial. Quando a pessoa vacila desse jeito, quando ela fica com o pé lá e o pé aqui, ela leva uma vida meio que desparelha, não é uma vida sólida, uma vida, né, firme. Porque a gente errar por fazer é muito melhor do que você errar por omissão. E o cara que vacila, ele erra por omissão. Ele fala, eu não tenho certeza mesmo. E se não for? Né? Já o espírita não tem esse direito, porque ele não crê em Deus, ele sabe dele. Estuda as suas leis, sabe como é que as coisas funcionam. Então não há razão para não fazer. Não há razão para... Não há motivo, não há dúvida, não há vacilo. Ele faz porque ele confia. Ele confia plenamente. Não cegamente, plenamente. Porque quando a gente confia cegamente, é a mesma coisa que o cara que vacila. Tem que ser fé raciocinada. E a fé raciocinada é aquela que é capaz de encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Isso o Kardec fala no início desse livro. É muito importante a gente saber disso. Porque a gente não quer que vanglória nenhuma para a gente, mas poucas são as religiões
que são capazes de dizer que têm a fé raciocinada. Né? Você pergunta a pessoa, você crê em Deus? Creio. Por quê? Porque eu creio. Essa segurança, Não sei. essa coisa a gente vai adquirindo, quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece, a gente vai adquirindo mais confiança, mais certeza, mais segurança, mais firmeza. Quando a gente vai estudar, a gente vai sentir mais, né? Claro. Mais crescimento. Por que a gente vacila muito quando é adolescente? Por causa da própria insegurança. A gente não sabe muito bem qual é a nossa posição no mundo. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra, o amigo fala outra, o namorado, a namorada fala outra. A gente fica meio que em cima do muro, não sabe muito bem como se posicionar. Mas na maturidade é diferente. Você sabe a sua posição. Você sabe o que você quer. Eu estou falando do ponto de vista da encarnação. Quando você é espírita, que você começa a se aprofundar no conhecimento da doutrina espírita, você vai criando um senso, uma disposição racional em relação às coisas. Fala, não, é assim, eu sei que é assim, eu sinto. Né? A gente sabe porque sente, não é uma coisa objetiva, é subjetivo, mas é real. É real porque a razão nos diz que é real. Né? É a mesma coisa que, se você perguntar para um cientista, por que você é cientista? Porque eu estudo. Mas o estudo, apenas o estudo traz essa convicção para você? Não, não só estudo, a experiência. Eu experimento com as coisas. Tá bom, então você tem convicção por causa disso? Prove que eu existo. Não, eu estou te vendo, mas e daí? Eu posso ser uma visão, uma ilusão. Por isso, que Lavoisier, se eu não me falha a memória, disse, penso, logo existo. Né? Ele estava querendo entender por que ele, como ele poderia, no que ele poderia centrar as ideias dele para ter certeza de que ele existia. Então, a fé, para o espírita, a fé raciocinada, traz exatamente isso, essa convicção íntima de que as coisas são realmente desse jeito. De que as leis de Deus, as leis naturais, agem na nossa vida, estão presentes na nossa vida, e a nossa vida é o que é por conta disso. A gente não firma a nossa crença, a nossa existência, na posse ou não de um bem material, na posse ou não do prestígio social, do poder, da fortuna. Não. A nossa vida está centrada nos bens espirituais. E é isso que Jesus queria que todo mundo entendesse. Essa convicção o Espiritismo nos traz, porque deriva dos ensinamentos de Jesus, é uma sequência dos seus ensinamentos. Como ele diz aqui, né? O Espiritismo, o verdadeiro espírita como verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espírita é chamado de espírita por conta do nascimento dessa doutrina, né? Mas se quiser chamar o espírita de cristão, ou de verdadeiro cristão, a gente poderia chamar assim. Porque nós não podemos dizer, por exemplo, que o católico é um verdadeiro cristão. E se a gente falar isso para o católico, vai ficar bravo com a gente. Mas é verdade, ele não é um verdadeiro cristão. Porque o catolicismo ele está fundamentado em coisas pagãs, em rituais pagãos. O paganismo não tem nada a ver com o cristianismo. E se você estudar o início do catolicismo, você vai ver que, primeiro, Jesus não fundou igreja nenhuma, nem falou em se fundar igreja. Jesus não criou nenhuma religião, nem se falou em criar nenhuma religião. Então, se a gente for pensar desse jeito, não existe nessas religiões fundamentadas no Evangelho e na Bíblia um verdadeiro cristão. E a gente pode dizer que sem igreja, sem um templo, sem rituais, sem nenhum tipo de culto, nós somos verdadeiros cristãos, porque Jesus não fazia nenhum tipo de culto, nenhum tipo de ritual, não tinha nenhum tipo de templo, nem igreja, nem coisa nenhuma. O culto de Jesus a Deus era no coração, como é o nosso culto. Embora a FEB propague aí o culto do Evangelho lá, vê se pode, né? Culto do Evangelho lá,
Espiritismo não tem culto, eles pregam o culto do evangelho lá. Aí eles sacaram que eles estavam fazendo uma burrada e tiraram a palavra culto. Só fica o evangelho lá. Então vamos lá, vamos seguir. Vamos ver se a gente consegue terminar. 21h04 já. Vamos deixar essa lição para a próxima. Então. Vamos anotar aqui. Hoje é dia 3, né? 3/12/2015, para a gente retomar o nosso próximo encontro, os bons espíritos. Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? O que a gente viu aqui, ele tem que saber como cuidar com o dinheiro. Exige muita sabedoria. Exige muita sabedoria. Por isso que não há nenhum erro nas experiências que a gente vive aqui na Terra, viu, Orlando? Porque às vezes o camarada sabe lidar, ele tem uma capacidade muito grande para ganhar o dinheiro e não sabe administrar o dinheiro. É muito comum a gente ver artista, por exemplo, ganhar muito dinheiro e perder todo o dinheiro na mão do empresário, porque ele não sabe administrar. E é comum a gente ver gente que do pouco faz muito, sabe lidar muito com dinheiro, mas não sabe lidar com gente. Maltrata o empregado, xinga, humilha, pisa. Então, no mundo, não há nem certo, nem errado. Há experiência. A gente está aqui para vivenciar experiência. Ter o conhecimento espírita nos ajuda muito nesse sentido. Porque o conhecimento espírita nos ajuda a entender o porquê nós devemos ou não fazer determinada coisa. Porque fazer uma determinada coisa não é nem certo, nem errado. É experiência. E o espiritismo, bem compreendido e bem praticado, dá exatamente isso, a experiência. Você viu o que o espírito fala de Lavoisier? Lavoisier não, como é que é o nome dele? Lacordaire. Ele fala a respeito de quando vem uma fortuna para a pessoa e a pessoa rejeita a fortuna, porque ele não quer compromisso. Também não é certo. Olha, ter dinheiro é muito complicado. Eu não tenho, e quando a gente não tem, a gente acha que não. Aí se eu tivesse, resolveria todos os meus problemas. Ao contrário, começa grandes problemas. Grandes, enormes problemas. Eu tinha um amigo que falou assim, vai aparecer parente chinês em casa. Olha o chinesinho lá dos olhos puxar e falou, eu sou seu primo, né? Tem que ser muito sábio. Tem que ter sabedoria, tem que saber como lidar com o dinheiro. Eu conheci gente assim, viu? Eu conheci bons e maus ricos na minha vida. Conheci um rico que o jeito era humano, bom com seus empregados, sabe? Sabia lidar com o dinheiro, tinha conforto, viajava o mundo inteiro, tinha várias empresas, uma na Alemanha, uma no Brasil, uma nos Estados Unidos, entendeu? Era um cara, uma sabedoria para lidar com dinheiro. Walter Vladislau Gloss era o nome dele. Tá? Cara excelente para lidar com dinheiro. E conheci um outro que recebia, não vou citar o nome dele, por questões óbvias, mas eu sei que ele recebia isso há 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás, ele recebia mais de R$1 milhão por mês de aluguel. Mais de R$1 milhão por mês de aluguel. E este era escravo do dinheiro. Ele não tinha posse do dinheiro, o dinheiro é que possuía ele. Sabedoria é essa, né? Sabedoria é essa, é claro. Você tem que saber, o dinheiro é uma coisa que não é que ele é feito para você economizar para você juntar. Não. Você tem que ter a sabedoria de distribuir isso. Bom, isto aqui é para minha empresa, isto aqui é para minha casa, isto aqui é para minha diversão. Para o meu gozo, para o meu passeio, para o meu bem-estar. Na minha empresa eu dou oportunidade, na minha casa eu quero viver bem, quero viver confortavelmente.
e aqui eu vou expor um pouco de dinheiro para o meu lazer, para o meu descanso. É assim que o dinheiro é feito para isso. Ah, mas se eu gastar no descanso, eu não vou ter para outra coisa. Bom, então você tem que saber distribuir, você está distribuindo mal. Alguma coisa está errada. Muitas vezes, eu opto, chega no final do ano, eu opto por não ter férias. Porque eu tenho dinheiro para ter férias, mas eu não sei se eu vou ter depois que eu pagar as minhas contas. Então você acaba optando por não ter férias por conta de não saber. Aí depois você se arrepende. Você deixou de ter o lazer. Né? É assim, as coisas funcionam desse jeito. De qualquer maneira, tudo experiência. A gente vai aprendendo. É bom a gente desencarnar e não devolver a moeda única que Deus confiou para a gente. Devolver pelo menos 2. Pelo menos. Está aqui, ó. Você me deu um talento, eu estou te devolvendo 2. Pelo menos eu fui digno da minha encarnação. Né? Pelo menos. E aí? Eu já falei algumas vezes aqui para vocês que a minha esperança, o meu desejo, é de encarnar ou reencarnar neste mundo ou no outro, igual a esse, melhor do que eu sou hoje. Esse é o meu objetivo. E a gente pode escolher para mim com dinheiro sem dinheiro? Vai escolher com dinheiro, tá? Eu acho que sim. Agora, o conhecimento espírita diz para a gente que a prova da fortuna é bem pior que a prova da miséria. Só um pouco mais do que eu tenho. Bom, o que te falta? A pergunta é essa, não é? A pergunta que a gente tem que fazer é essa. Me falta alguma coisa? A gente faz 5, 6 refeições por dia. Tem gente que come de 2 em 2 horas porque não pode ficar sem nada no estômago, né? Se não está fazendo falta comida, durmo bem, tenho uma casa boa, tenho uma vida confortável, sou rico. Né? Eu sou rico, não sou? Eu não posso raciocinar dessa forma? Porque esta pessoa, Walter, Vladislau Glosser, que eu estou falando, é um fugitivo da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha um número no braço. Então, essa pessoa dizia que quem goza da vida não é o rico, nem o pobre. É a classe média. É o cara que está no meio. É o cara que não ganha muito para ser considerado rico e nem ganha pouco para ser considerado miserável. Ele está ali no meio. Ele pode ter as coisas, pode ter conforto, dinheiro bem administrado, ele pode ser muita vida, ele pode ter uma vida muito mais equilibrada, muito melhor do que o rico e muito melhor do que o pobre. Então, está provado por um cara que tem a sabedoria que ele tinha e o dinheiro que ele tinha, está provado que o bom não é ser rico. O bom é você estar no meio da situação. Né? E se a gente pode se considerar no meio da situação, nós podemos dizer que somos, desse ponto de vista, do ponto de vista dos bens materiais, privilegiados. Privilegiados. É. Uma vez eu fui com meu primo vender seguro, perto da Damantina, ele mora em Damantina, esse meu primo ele tem uma seguradora até hoje. Nós chegamos num sítio, a gente do alto, assim, a gente viu o sítio lá embaixo. Desceu uma estradinha, assim, para chegar no sítio. A casa, uma casa de sítio, uma casa bem simples. Era um sítio relativamente pobre. O cara tinha um trator, naquela época, estou falando uns 30 anos atrás, mais ou menos, 25, 30 anos. O cara tinha um trator, ele tinha lá uma ou duas cabeças de gado, tinha uma plantação de milho. Acho que ele fazia mais para o consumo dele e tal. Era um sítio autossustentável. E nós, do alto, eu senti o cheiro do café. A mulher estava torrando café e, ao mesmo tempo, estava moendo e fazendo café. Aquele cheiro de café, eu estava uns 50 metros de distância, um cheiro delicioso. Chegamos, ele estava longe da casa, uns 100 metros, mais ou menos, moendo cana, sobra de cana, sobra de milho, que é do pé de milho, aquela sobra, ele estava moendo, e quando ele moía, dava aquele cheiro, e o gado, as cabeças de gado vinha correndo, o cavalo, tudo, vinha correndo para comer. Sabia que ele estava moendo, o barulho do moedor atraía a criação. Ele estava longe, ele viu o carro do Luiz, Luiz tinha um Fusquinha naquela época,
Ele viu o carro do Luiz, ele desligou o moedor e veio de encontro. E a esposa saiu da casa com um sorriso muito bonito no rosto, né? Ô, Luiz Herrera, ele também chamou Luiz Herrera. Ô, Luiz, tudo bem e tal? Pô, que bom que vocês vieram. Eu acabei de passar um cafezinho, vocês querem um cafezinho e tal? Está tomando um cafezinho. O homem começou a conversar com o Luiz, meu primo toca sanfona, gosta de moda de viola, pegou um violãozinho, começou a tocar, era umas 5h30, 6 horas da tarde, começaram a querer escurecer, tocando uma moda de viola e tal, sujo de terra, pé sujo de terra, a mulher simples, avental, surrado, aquela casa de um telhadinho bem ruimzinho, mas você via que as pessoas eram tranquilas, sóbrias, equilibradas, felizes. Eles tinham ali o que muita gente não tem na mansão aí no Francesco. A paz, a tranquilidade, o sossego, né? É assim, a felicidade ela não está condicionada ao quanto você tem, mas ao que você tem, né? O que você pensa da vida, como é que você se sente em relação à vida. Qual é o nível de gratidão que você tem em relação à vida? Você agradece a vida? Você gosta da vida que você se sente bem com você mesmo? Porque a pessoa fala assim, não, se eu tivesse dinheiro, eu ia ser muito bom, ia ser querido por todas as pessoas. Mas você gosta de você? Ou você queria ter para que as pessoas gostassem de você? Não adianta nada. O cara tem muito dinheiro, mas ele mesmo não gosta dele. Ele se olha no espelho e diz, nossa, mas tô gorda, tô gordo, ou então tô velho. E daí, rapaz? O que você sente dentro? O que vai lá dentro? O equilíbrio, a alegria de viver, o que vai lá dentro. É isso que faz a riqueza das pessoas. E não o dinheiro. O dinheiro não faz a riqueza de ninguém. Pode fazer muitas vezes a miséria, o vício, né? Que é muito perigoso. Muito bem, vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Queremos pedir-te humildemente bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. Me ajuda-nos ainda, Senhor, a honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós a declaramos encerrada.